PT não tem poder para mandar cancelar a CPF de ninguém não, Pedrão. Se o PT tivesse o mínimo de poder no STF, o Lula jamais teria sido preso, Pedrão. Eu vou te contar que é o contrário. O STF é um bicho de tão mau caráter que 2 anos antes da condenação do Lula em segunda instância, eles modificaram a visão da prisão em segunda instância. Sempre foi o contrário, Pedrão. Sempre no Brasil nós tivemos a previsão que está na Constituição que ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito julgado. Antes sempre era assim. De uma hora para outra começa a Operação Lava Jato, Lula como alvo da Operação Lava Jato, o STF muda. Foi o contrário, Pedrão. Você tá achando que o STF trabalhou para limpar a barra do ex-presidente Lula? Não, o STF trabalhou para limpar a barra deles, para tirar a cara deles da frente daquele que foi o maior golpe contra o Brasil. O Brasil que desde a Constituição de 88 até 2 anos antes da prisão do Lula, era muito, assim, isso era um ponto muito claro. Só pode ser considerado culpado depois do trânsito julgado, ou seja, enquanto tiver recurso não pode ser considerado culpado. Começa a Operação Lava Jato, começa a perseguição ao ex-presidente Lula, o STF já tinha várias denúncias contra o Eduardo Cunha. O que o STF esperou para poder tirar o Eduardo Cunha da Câmara? O STF esperou derrubarem a Dilma. É esse o STF que você está falando que é do PT, Pedrão? O STF só tirou o Cunha da Câmara depois que o Cunha derrubou a Dilma. Esse STF é do PT? O STF, Pedrão, permitiu uma distorção da Operação Lava Jato e o Lula foi condenado. Eu tô até hoje esperando a sua manifestação aqui, tá, Pedro? O Lula foi condenado no Brasil sem provas. Ninguém tá falando aqui que é possível garantir que uma pessoa seja inocente. Eu não posso garantir que a Jennifer nunca tenha cometido um crime. Ninguém pode garantir isso, mas uma coisa que é necessária para o Brasil, pelo menos, é que a condenação venha por motivos provados. O Lula foi condenado sem provas em uma jurisdição que não era competência para julgar o caso e o STF deixou isso acontecer para o Lula não ser candidato. Você está falando comigo que o STF é do PT? Sabe por que o STF tirou o Lula da cadeia? Porque a Vaza Jato, que estava mostrando o maior crime cometido pelo Poder Judiciário brasileiro, a Vaza Jato estava expondo gente importante para o mundo. A Vaza Jato se tornou o assunto falado no mundo inteiro. Como a justiça brasileira foi corrompida para mudar a situação de poder. Para calar a Vaza Jato, foi que o STF retirou o Lula da cadeia. Ou seja, para botar o Lula na cadeia, o STF modificou a previsão de prisão em segunda instância e passou a poder prender em segunda instância. É lógico, não ia dar tempo de condenar o Lula completamente. Para tirar o Lula da cadeia por causa do escândalo que estava sendo a prisão do Lula sem provas no mundo inteiro, o STF mudou a visão, porque o Lula já tinha sido oferecido para o Lula, vai para a cadeia com tornozeleira eletrônica. Não, vou não. Vou ficar preso, não vou pra cadeia. O Dallagnol queria obrigar o Lula a ir pra casa com a tornozeleira. O Dallagnol queria obrigar, não. Ele não tem o direito de escolher a progressão de regime, ele é obrigado a ir pra casa. Por quê? Porque a Vaza Jato estava mostrando toda a picaretagem. E o STF, hora nenhuma, limpou a barra do Lula. O STF sempre trabalhou para limpar a barra de quem perseguiu o Lula. No momento que começou a sair toda a podridão contra a Lava Jato, expondo a podridão do Poder Judiciário e do Ministério Público, tiraram o Lula da cadeia para não tocar mais nesse assunto. Agora, essa questão do Sérgio Moro, que é uma questão que começou a ser falada no mundo inteiro, o Brasil passou a ser um país perigoso. Você já parou para pensar que no Brasil, em que o Poder Judiciário pode ser comprado, e o mundo inteiro viu isso, você pode montar uma empresa e o seu concorrente pode pagar um juiz como Sérgio Moro para quebrar a sua empresa? O mundo inteiro fala sobre isso, cara. Você acha que o STF realmente está protegendo o Lula? Você acha que declarar o Moro suspeito depois de tantas coisas absurdas, você acha que é uma proteção do STF porque os ministros foram indicados pelo ex-presidente Lula? Eu diria uma coisa diferente. Consiga trazer para mim uma justificativa para o Moro não ser considerado suspeito. Uma. Faz isso.
consiga trazer para mim uma prova que o Moro apontou contra o ex-presidente Lula, uma prova, uma justificativa para ele não ser considerado suspeito. Se você conseguir trazer isso para mim, eu vou bater palma para você mesmo sem ser no gado. Então, o STF, ele teria que forçar muito a barra. A única possibilidade do STF manter a suspeição, ou manter o ex-presidente Lula, manter o Moro como sendo um juiz não parcial, ou seja, não declarar a suspeição do Moro, seria se nós tivéssemos hoje o mesmo nível de alienação que as pessoas tinham em 2018. Aquele povo que estava totalmente enfeitiçado pelas mentiras da Globo. Hoje todo mundo já sabe, cara. O fato de você não querer acreditar nas coisas que apareceram não significa que o resto do povo é tão besta. O empresário que quer colocar 50 milhões no Brasil, cora a hora e fala, pô, mas naquele país onde o juiz quebra as empresas a mando do concorrente, o Brasil acabou por causa da Lava Jato. Esse Moro acabou com o Brasil. Nós estamos vivendo essa crise toda por causa de uma brincadeirinha do Aécio, do Moro, do Dallagnol, de servir aos Estados Unidos. Você ainda está falando que é o STF que está errado. O STF sempre trabalhou contra o ex-presidente Lula. Sempre. E agora, no final das contas, o Fachin ainda tentou salvar o Sérgio Moro, anulando os processos antes para tentar manter o trabalho do Moro para condenar o Lula de novo rápido. Não deu certo. Porque era muita forçação de barra.